Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você no dia de hoje, dia 29 de outubro. Abra sua Bíblia lá no livro de Amós, capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 6. Lá diz assim: Então, logo depois que os gafanhotos devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Ó Senhor, rogo-te, perdoa. Se a calamidade continuar como Jacó poderá sobreviver, considerai o quanto ele é frágil. E o Senhor demonstrou arrependimento e compaixão e afirmou: Eis que isso não ocorrerá. Então o Senhor revelou-me também que, para o julgamento, estava convocando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu roguei novamente: Ó Senhor, eu te suplico que pares agora. Como Jacó poderá suportar tudo isso? Ele é pequeno demais. E o Senhor sentiu compaixão e arrependimento e garantiu: Eis que isso também não acontecerá. Pois é, nessa passagem nós podemos ver que há poder na oração e principalmente há poder no relacionamento. Isso só foi possível de acontecer porque Amós tinha um relacionamento com Deus, né? Nós precisamos ter isso sempre em nossa memória. Se nós queremos buscar algo em Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. E para que isso aconteça, nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos buscar a palavra de Deus e buscar a Ele, que é a parte fundamental para toda essa estrutura se desenvolver. Então, veja, nessa porção, nessa situação de Amós, nós vemos ele intercedendo depois que ele teve algumas visões um tanto quanto perturbadoras. Mas, na medida da intercessão dele, o Senhor mudou de ideia. Então, aí você pode, de repente, dizer para mim assim, mas espera lá, Deus muda de ideia? Será que a gente é tão poderoso assim que nós somos capazes de mudar a mente e a direção de Deus? Eu quero esclarecer para você o seguinte: quando o Senhor faz um pronunciamento, existem os pronunciamentos que são incondicionais e existem aqueles que são condicionais. Então, são decretos. Decretos incondicionais são aqueles que Deus declara e jamais muda de ideia. Nós podemos ver um exemplo disso lá no 1 Samuel 15, 27 e 29, que Samuel fala da morte de Saul. Não existe condição para que aquela situação mude. Ela é uma situação definida e não teve mudança alguma. E existe uma situação onde os decretos são condicionais, que nós podemos ver aonde Deus pode mudar de ideia, onde ele pode deixar de destruir uma cidade, destruir alguma coisa, por conta do arrependimento de alguém. Então, nós temos um exemplo disso, e até nós já falamos em alguns dias anteriores, que está lá em Êxodo 32, 12 e 14, quando Moisés intercede em favor dos filhos de Israel, e Deus escolhe não apagá-los da face da terra. Então, veja, existem duas situações em que, o Senhor decreta incondicionalmente algo, então nada pode ser feito para que aquilo possa mudar, mas existem os decretos que são condicionais, que mediante a nossa oração, a nossa intercessão, muitas vezes isso pode mudar. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Tá? Existe um exemplo que eu gosto muito, que está lá em 2 Crônicas 7, que fala exatamente: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, pedir perdão, eu irei sarar a terra. Então veja, Deus é magnífico nesse sentido, porque quando ele estabelece algo que é condicional, nós podemos, através da nossa intercessão, mudar a realidade. Então, vamos lá. Amós, quando percebeu isso, ele estabeleceu o quê? Ele se colocou como um intercessor para aquele povo. E Deus, ele gosta de ouvir a voz do intercessor. Ele gosta de ouvir aqueles que estão dispostos a gastar tempo, a pedir, a interceder por outras pessoas.
Lembra daquelas passagens que nós até já falamos, que Jesus diz que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos? Então é isso aí. Se nós amamos o próximo, nós não queremos ver ele destruído. Então nós nos colocamos no lugar e nós clamamos e nós pedimos por ele. Então eu queria dizer para você hoje, seja um intercessor, interceda por aqueles familiares que estão afastados do Senhor, interceda por aqueles que você conhece que também estão afastados ou ainda nem vieram a conhecer o Senhor. Você pode se colocar nesse local da mesma maneira como Amós, dizendo: Senhor, tem piedade dessas pessoas, derrama, Senhor, a tua bênção sobre eles, que eles venham a conhecer a tua palavra, que eles venham conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Isso é algo que você pode fazer por essas pessoas. E eu quero te convidar para orar comigo hoje. Ora comigo dessa forma, diga assim: Senhor, eu oro com ousadia por meus entes queridos que estão longe de ti e oro por misericórdia em favor deles. Eu peço a ti, Senhor, que o Senhor os ajude a cair em si, para que eles estiquem as suas próprias mãos e coloquem os seus corações no teu altar e clamem pela tua direção. Por favor, Senhor, não permita que eles sejam destruídos. Tenha piedade de cada um deles. Envia, Senhor, anjos ministradores, Senhor, que eles possam compreender, Senhor, a tua palavra e compreender o quanto tu és necessário, Senhor, na vida deles. Eu oro para que estes meus entes queridos se arrependam e te encontrem no dia de hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e se ponha na brecha por esses que você conhece e que você tem carinho no seu coração. Nós precisamos sim clamar a Deus para que estes que estão perdidos sejam encontrados. Eu aguardo você aqui amanhã.